Oi, eu sou a Giovana Davanzo e hoje eu estou representando o meu grupo nessa apresentação para a gente falar um pouquinho sobre a distribuição normal. Ela apresenta uma função que descreve o comportamento de uma variável aleatória, contínua ou discreta, e é uma listagem ou função que mostra todos os valores possíveis dos dados e com que frequência ocorrem. Por isso, sua tamanha importância em diversas áreas profissionais, né? Dando destaque por motivos óbvios na área da saúde, na qual fazemos parte. Para praticidade e facilidade, existem alguns aplicativos que auxiliam na resolução das funções de distribuição normal, mas isso a gente vai apresentar lá para frente. Bom, o que é distribuição normal? A distribuição normal é a mais comum das distribuições de probabilidade e também uma das mais importantes em estatística, além de ser um tipo de evento aleatório que é representado pela curva conhecida como curva de Gauss ou curva do sino. Ela possui dois parâmetros, que é a média, ou seja, onde está centralizado o centro da distribuição, e a variância, que descreve o seu grau de dispersão, né? O espelhamento ou achatamento da curva. Porém, para a montagem da equação, é importante conhecer a variável x, e saber que ela se distribui de forma contínua, a variável contínua, e que a área total sob a curva do modelo é unitária, ou seja, 1. Além disso, a variável x, cuja distribuição é o número multiplicado por um valor entre a média e o desvio padrão, ela é transformada numa forma padronizada chamada de z, com distribuição do resultado de um número multiplicado por um valor entre 0 e 1, que é a distribuição normal padrão, né? Porque a distribuição ela é tabelada. Assim, a equação é igual a z igual a x, a variável, menos a média dividido pelo desvio padrão. Outra característica importante da distribuição normal é que a mesma é simétrica em torno da média. Dessa forma, o resultado disso é que a média, a mediana e a moda são todas coincidentes. Nós encontramos esse aplicativo, Photomatch, e ele que nós vamos estar utilizando nos cálculos dos nossos exercícios, dos nossos exemplos, e ele foi escolhido para todas as resoluções, porque é um serviço online que calcula soluções passo a passo para problemas matemáticos, abrangendo funções, álgebras, vetores e diversos outros pontos. A partir da escolha de um desses assuntos, você é direcionado para uma aba com diversos nichos sobre determinado conteúdo. Em estatística, há funções como desvio padrão, probabilidade, média aritmética, mediana e muitos outros, explicando passo a passo de cada resolução. E o aplicativo ele também está disponível em iOS e Android. Agora a gente tem o nosso primeiro exercício. É um exercício só, mas são 3 tópicos que se encontram dentro, então nós vamos estar resolvendo 3 cálculos. E o exercício fala: níveis elevados de colesterol no sangue podem ser a causa de infarto cardíaco. A distribuição do nível de colesterol no sangue de uma população com pessoas da mesma idade e mesmo sexo são praticamente normais. Para rapazes de 14 anos de idade, a média é de 170 mg por decilitro de sangue, e o desvio padrão é de 30 mg por decilitro. Os níveis acima de 240 mg por decilitro são preocupantes. Qual a porcentagem de rapazes de 14 anos em que possui A. Mais de 240 mg por decilitro de colesterol, B. Menos de 150 mg por decilitro e C. Entre 160 e 180 mg por decilitro. A partir daqui, a gente vai estar mostrando rapidinho o cálculo que a gente fez por extenso e o gráfico mostrando o resultado, né, toda a resolução. Mas vamos estar mostrando também um vídeo do passo a passo utilizando o aplicativo que a gente encontrou, o Photomatch. Bom, vamos começar com o tópico A. Para começar, a gente vai calcular usando a fórmula
Z igual ao x menos a média dividido pelo desvio padrão. Para isso, a gente tem que entender, interpretar o enunciado. E ele fala que a média é de 170, que o desvio padrão é de 30 e que o x é 240. Então, esses três pontos nós vamos utilizar em todos os cálculos. Agora, utilizando o Photomatch, para a gente calcular, fazer a resolução. A gente vai começar por 240 menos 170 e o valor a gente vai dividir por 30. Vamos achar 2,33. Esse 2,33 a gente vai precisar calcular, achar, encontrar, né, naquela tabelinha de distribuição. Então, nós vamos encontrar o número 0,4901. Assim que a gente encontrar esse número, a gente vai pegar o 0,5, que é o ponto do meio médio da curva de Gauss, e vai subtrair o 0,4901, e vai dar 0,0099. Aí nós vamos multiplicar por 100, que vai dar 0,99, e vamos encontrar o resultado para depois subtrair 1 menos esse resultado. Então, 1 menos 0,99, que vai dar 0,01. Multiplicando novamente por 100, nós vamos encontrar a porcentagem. Então, a resposta é 1%. Bom, para o segundo exercício, a gente tem que calcular a probabilidade quando for menor que 150 miligramas por decilitro. Para isso, a gente vai usar a mesma fórmula. Z igual a 150, que é a variável, menos a média, que é 170, dividido pelo desvio padrão, que é 30. Fazendo esse cálculo, a gente vai chegar em 0,67 negativos. Aí só apareceu 0,6, mas tem mais uma casinha ao lado que se encontra o 7. Aí nós temos que encontrar esse 0,67 na tabela de distribuição. Ele está negativo, mas a gente vai transformar em positivo para encontrar na tabela. Então, nós vamos procurar o 0,6 e o 0,07. Achando esses dois pontos, a gente vai encontrar um ponto em comum com eles, que é o 0,2486. Como estava negativo, agora a gente vai somar esse 0,2486 com 0,5, obtendo um resultado de 0,749. Agora, nós vamos pegar o número 1 e subtrair o 0,749, encontrando o número 0,25, na verdade 0,251. Nós vamos multiplicar por 100, dando 25,1, e nós encontramos a porcentagem. Já no exercício 3, a gente tem que encontrar a probabilidade quando cai entre o número de 160 e 180 miligramas por decilitro. Para isso, a gente vai utilizar novamente a mesma fórmula, Z igual a x menos a média dividido pelo desvio padrão, porém duas vezes, pois são dois números. Primeiro, a gente vai fazer com o 160. Vamos pegar o 160 e subtrair por 170. O resultado a gente divide por 30 pelo desvio padrão. Vamos chegar num valor de menos 0,33. Depois, nós vamos fazer com com o número 180 menos 170 dividido por 30. Vamos encontrar o 0,33 novamente. Como são números iguais, a gente vai procurar apenas esse número na tabela. Encontrando o 0,3 e o 0,03, nós vamos encontrar um ponto em comum, o 0,1293. Como o exercício pede entre esses dois números e na tabela de distribuição nós encontramos apenas um número igual, nós vamos
somar esse número por ele mesmo. Então, 0,1293 mais 0,1293. Isso tudo vai dar 0,2586. Após isso, nós vamos multiplicar por 100, encontrando o valor de 25,8, que é a nossa porcentagem.